Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Tudo bom? Como é que tá? Tudo tranquilo. Doutor Guilherme, hoje a gente vai falar sobre uma questão aí, várias vezes falamos sobre questões polêmicas e hoje é mais uma delas aí, porque o padrasto pediu para a enteada aceitá-lo como pai. Uma notícia que saiu. Notícia polêmica, notícia recente, polêmica, né? Aliás, recentemente foi amplamente divulgado nas redes sociais o caso de um padrasto que fez aí uma espécie de cerimônia pedindo autorização para ser o pai da sua enteada, né? Essa notícia gerou polêmicas, alguns defendem, outros acabam criticando. Estamos utilizando esse caso concreto como um pano de fundo e você pode buscar mais detalhes do Google. Esse tema envolve aí os conceitos de paternidade socioafetiva que já falamos com o doutor Guilherme aqui no programa. Alienação parental, direito de herança, pensão por morte ou também a pensão de alimentos, né? Comentário feito nos bastidores pelo doutor Guilherme: em uma disputa de guarda ou convivência, o juiz costuma exigir estudo social, e eu sei bem como é que é isso, e psicológico para o genitor, enquanto que o padrasto não precisa passar por nada disso. Como de costume, pedimos que também se inscreva lá no canal Saiba Direito, lá no YouTube, né? Ative as notificações, assista os vídeos até o final, sem pular as propagandas, curta, comente e compartilhe sem moderação. Doutor Guilherme, já falamos aqui, então, como eu disse ali, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, sobre a questão da paternidade socioafetiva, né? Seria o caso desse caso aí, o padrasto pode fazer isso? Isso não desqualifica, digamos assim, a imagem do pai biológico? Do pai biológico. Cláudio, a lei não veda que alguém faça uma coisa dessas. Porém, isso pode, dependendo do caso concreto, pode ter um efeito prejudicial e pode ter um efeito alienador em prejuízo do pai biológico ou não. Depende da circunstância. Neste caso concreto, a gente está usando mais como pano de fundo, né? Sim. Mas, assim, nesse caso concreto, havia um casamento, uma união estável, em que a criança tinha um pai biológico. O padrasto, não sei se ele participou, se ele pediu licença, se não pediu licença para o pai biológico. O padrasto, ele resolveu disputar o cargo de pai socioafetivo. Muito bem. O que eu penso sobre isso em linhas gerais? A maternidade, a paternidade socioafetiva, ela se constrói com o tempo. Ela vai se construindo com o tempo. Eu não chego para ti, Cláudio, e digo: Cláudio, quer ser meu amigo? Cris, quer ser minha amiga? E isso é uma construção que vai com o tempo. Crianças até fazem isso, né? Mas de um modo geral não acontece. A paternidade e a maternidade socioafetiva, ela vai se desenvolvendo com os atos e com o vínculo afetivo. E aí, depois, então, do vínculo constituído, é que me parece o melhor momento para começar a dar nome a isso. A amizade, as relações, o namoro não começa. Você conhece uma pessoa hoje e já diz: oi, vamos namorar? Não, você começa aos poucos e de repente evolui para tanto, né? O meu pensamento é que é perigoso esta avaliação em função do caso concreto, mas ela pode sim ser prejudicial à criança, dependendo do caso, porque pode criar uma confusão mental, pode criar danos à imagem do pai biológico, pode enfraquecer a imagem do pai biológico, pode banalizar a figura da paternidade ou da maternidade. Então, eu tenho algumas ressalvas com isso. Eu não agiria dessa maneira. Agora, doutor Colim, para a criança, é bom que tenha uma boa relação com o padrasto, sim, né? É melhor ter essa boa relação, né? Se daqui a pouco, se ele passa a ser reconhecido como pai e não como padrasto, na sua opinião, não é melhor? Acho que, do ponto de vista financeiro, vamos falar de algo menos valioso, que é dinheiro. Do ponto de vista financeiro, quanto mais pais tiver na certidão de nascimento, ou mais mães, tanto faz, é mais gente para pagar pensão, é mais gente para deixar pensão por morte em caso de óbito e é mais gente para deixar herança. Então, do ponto de vista financeiro, Cris, eu estou fazendo esse comentário porque eu já me deparei com esse questionamento em outras oportunidades. Do ponto de vista financeiro, quanto mais gente ali, aparentemente melhor. É claro que a banca paga e a banca recebe, né? Mas
do ponto de vista afetivo e do ponto de vista psicológico, eu tenho severas dúvidas. Eu não sei como é que este pai está se sentindo em relação a isso, o pai biológico. Eu não sei, imagino que se a relação for saudável, bonita, for uma relação perfeita, ideal, talvez ele até tire de letra, talvez até goste. Mas se a relação do pai com a ex-mulher, do pai com o padrasto da filha e com a filha, não for esta relação ideal, bonita, redondinha, talvez esse tipo de conduta acabe agravando problemas pré-existentes. E até, né, doutor Colim, não sabemos os detalhes desse caso específico que a gente está usando aqui como exemplo, mas até, assim, um pedido, né, desses, assim, para uma criança, né, de forma pública, até daqui a pouco essa surpresa para a criança pode não ser algo tão interessante assim, né? Talvez não, né? Talvez a criança se sinta emocionada na hora, talvez fique feliz na hora, talvez fique... Ou pressionada na hora. Aceitar, né? No meu caso concreto, eu tenho 2 filhos, né, com mães diferentes, inclusive. O meu filho mais novo, o Henrique, que tem quase 3 anos de idade, adotou uma amiga da minha mãe como vó. Adotou, me chama vó Lore. Então, a minha mãe é vó Tânia e ele chama a amiga da minha mãe de vó Lore, que não tem nenhum grau de parentesco. Basicamente, ele gosta muito, frequenta a casa da minha mãe. O Henrique, meu filho, frequenta a casa da minha mãe e partiu dele isso. Vó Lore para cá, vó Lore para lá. E ela fica muito emocionada e é muito bonito, partiu dele. O meu filho mais velho, Lucas, que tem 6 anos, vendo isso, teve a preocupação de dizer, olha, eu não quero chamar a tia Lore de vó Lore, porque ela não é minha avó. E está tudo certo. Quando parte da criança, é uma coisa. Quando parte do adulto, às vezes tem malandragem. Às vezes tem má fé, às vezes tem malandragem do ponto de vista material, às vezes tem malandragem ou má fé do ponto de vista emocional. Não estou dizendo que é o caso, antes que alguém se ofenda, não estou dizendo que é o caso, mas eu sugiro muito cuidado nisso. E no caso, assim, a gente falou da questão financeira, você disse, doutor, que na questão financeira era interessante, porque daí tem plano de saúde, tem uma série de coisas que a criança acaba sendo beneficiada, né? Agora, se o padrasto resolve que vai, então, assumir aquela criança como filho, vai, então, incluir no seu plano de saúde, tudo isso depende de documento, né? Ele pode colocar, existe a possibilidade de inclusão voluntária na certidão de nascimento do pai ou da mãe socioafetiva, com a anuência do pai ou da mãe biológica, e aí é tudo muito bonito. Eu mencionei na entrevista passada que eu dei aqui, eu falei do caso da Kelly Key. A Kelly Key fez isso. A Kelly Key, ela incluiu, a filha da Kelly Key, incluiu o nome do... Latino. Do latino, não, ela tirou a filha do latino. Isso. A filha do latino tirou o nome do pai biológico, que era o latino. Isso. Eu não lembro, não sei qual é o nome completo do latino, você conhece pelo nome artístico? Todo mundo conhece o latino. E incluiu o nome do companheiro da Kelly Key. Isso. E ficou todo mundo feliz. O latino ficou feliz, porque ele não tinha uma relação muito intensa com a filha biológica. A Kelly Key ficou feliz, a adolescente na época ficou feliz e o padrasto ficou feliz. Aí tá ótimo. O CNJ tem resoluções que autorizam isso. Quando é tudo voluntário, beleza, perfeito, né? Quando está todo mundo feliz, perfeito. Só que muitas vezes não é o que acontece. No caso específico, o pai biológico, me parece, pelo que saiu na imprensa, não gostou, se sentiu ofendido. Existe também a figura do reconhecimento da paternidade socioafetiva involuntária em prejuízo ou em desfavor do pai, do suposto pai socioafetivo, que é o seguinte: agora você em casa inicia uma união estável com uma mulher ou com um homem que já tem filho, seu enteado. Aí você trata bem, leva no colégio, ajuda, por N razões. Aí passa um tempo, aquela criança resolve, ou aquela criança ou aquele adolescente, entra com uma ação judicial pedindo uma pensão alimentícia, pedindo herança em prejuízo dos seus filhos biológicos, né? Coisas do gênero. E isso tem um efeito. Então, essa questão da paternidade, da maternidade socioafetiva,
ela gera efeitos e gera insegurança em vários aspectos. Por isso, eu sempre sugiro muito cuidado quanto a isso. Bom, e nesse caso concreto, doutor Guilherme, teria notícias que o pai biológico estaria acusando a mãe de alienação parental. E aí, como é que fica? Se verdadeiro essa acusação, como é que fica? Vamos imaginar que eu também vi essa notícia de que o pai biológico, estou vendendo como comprei, né? A notícia que eu recebi que o pai biológico já tinha uma ação que acusava a mãe de alienação parental. Isso aí, Cláudio. Neste caso, se eu fosse o advogado do pai biológico, eu usaria isso como mais um argumento para demonstrar o efeito desqualificador da figura paterna. Eu usaria isso se eu fosse o advogado do pai biológico. Porque eu realmente acredito que isso pode ter um efeito grave neste sentido. O cara é pai biológico, já está discutindo com a mãe da criança, aí aparece uma outra pessoa querendo ocupar o cargo, né? Bom, e aí no caso, se considerado então, se ele... a justiça determine que ele seja, que o pai seja o padrasto, seja pai, né? Reconhecido como pai biológico. Reconhecido como pai biológico. Pai socioafetivo. Aí depois, os direitos, aí como é que ficam? A partir daí os direitos são os mesmos, até no caso, quem sabe, depois de uma separação, ter direito ali à convivência, vai ficar uma convivência com o pai biológico, uma convivência com o novo pai, uma convivência com a mãe. Aí vai ficar bonito, né? Aí assim, olha, vamos imaginar, hipótese A. O pai e a mãe se separam, agora o novo pai, né? O pai socioafetivo se separa e deseja manter o contato com aquela criança. Aí a gente vai ter a mãe, o pai biológico e o pai socioafetivo para a convivência, né? Para dividir o tempo. Então vai ser o final de semana na casa de um, o outro final de semana na casa do outro, quem sabe, um dia para cada um, ou como é que vai ser feita essa divisão de tempo? Essa é uma hipótese que pode trazer prejuízos para o pai biológico, em termos de convivência para toda a família. Isso pode também acontecer, que é o que eu desconfio, que aconteceria, que é o que eu desconfio que aconteceria na maior parte das vezes, que é o seguinte, enquanto a relação tá bonita, tá legal, o casal ali, ótimo, beleza, tudo é festa. Ele se separa, aí aquela criança pode pedir uma pensão alimentícia para o pai biológico, que nesse caso específico, aos meus olhos, merece levar ferro. Né? Aí a criança vai lá, pede uma pensão alimentícia para o pai socioafetivo, que ela vai ter direito, disputa a herança do pai socioafetivo com os filhos biológicos dele, e agora tem a parte boa, essa parte realmente eu gosto, né? Que ela vai ter direito à pensão por morte caso a pessoa faleça. Então, como eu já falei em outras vezes, Cláudio, na área, quando eu falo de direito de família, eu penso de um jeito. Então, quando eu falo de direito previdenciário, eu penso de outro, né? Então, doutor, a criança ela pode acumular os benefícios financeiros do pai afetivo e do pai biológico ao mesmo tempo, sem problema algum. Pode, e a banca paga e a banca recebe. Pois é, eu ia dizer, essa banalização daí digamos, não é banalização, mas se, né, todo mundo agora vai querer ser pai afetivo. Aí, caso a criança tenha bens e a criança morre, como é que fica? O pai afetivo vai ter direito a herdar também? Herda, porque a relação é a mesma. Então, aí, eu não sei se é o caso concreto, mas a banca paga e a banca recebe. E aí uma crítica que eu faço, estávamos conversando aqui antes do início do programa. O nosso direito cria institutos, cria direitos, cria conceitos para uma determinada finalidade muito bonita. A paternidade e a maternidade socioafetiva. Aquele filho de criação, aquela pessoa que foi praticamente adotada, mas a adoção não foi formalizada, o meu pai do coração, minha mãe do coração, isso é muito bonito e eu acho que está correto, coerente. Só que depois de criado esse conceito, para uma determinada finalidade, ela vai evoluindo e vai se banalizando. E aí imaginemos agora o filho do Michel Temer, o patrimônio do filho do Michel Temer parece que é 7, 8 milhões de reais. Saiu na imprensa. Aí vamos imaginar o filho do Michel Temer. Tem um patrimônio de 7 ou 8 milhões de reais. E aí a jovem esposa dele separa e a jovem esposa dele casa de novo. Dele vai lá, se casa de novo, Cláudio. Se casa de novo e aí o padrasto novo daquela criança...
Eu sou pai socioafetivo aqui do Michelzinho, né? Não sei, do Michelzinho, né? E aí, se o Michelzinho vier a falecer, o pai socioafetivo, caso documentado isso na certidão de nascimento, será um herdeiro do Michelzinho. Complicado, né? E para encerrar só, doutor Guilherme, o contrário também, essa questão que a criança queira que involuntariamente ele seja pai socioafetivo, para ter também direito... Foi o que eu falei, que isso... É uma situação muito insegura. Pois é. Atenção, eu serei irônico. Fazer um alerta aí, então. Eu farei um alerta, mas, pessoal, estou sendo irônico. Não é para me xingar, tá? Estou sendo irônico. Se você tiver um enteado ou uma enteada, trate com frieza e com indiferença e trate mal. Estou sendo irônico, pessoal. Por favor. Por favor. Mas por que eu estou dizendo isso, estou sendo tão sarcástico? Porque nós vivemos um mundo de uma insegurança jurídica tamanha que se você tiver um enteado, ou não precisa nem ser enteado, uma criança com quem você convive bastante e trata bem, leva no colégio e volta, é possível que amanhã ou depois aquela relação que você não imaginava que seria interpretada dessa forma venha a ser objeto de um debate judicial em que se alguém pretenda reconhecer como paternidade ou maternidade socioafetiva. Né? Não trate mal o seu enteado. Eu estava sendo irônico, por favor. Mas fique atento para este alerta que estou aqui fazendo. Muito bem, doutor Guilherme Colim, muito bem, muito obrigado pela participação. E se o sujeito mexer com a tua mulher e tu for lá e dar um tapa na cara dele, daí, aí também não dá para processar o sujeito também por violência? Depende, aí se tu der um tapa na cara de um homem, será uma lesão corporal, prevista no Código Penal, um crime de menor potencial ofensivo. Agora... Se você der um tapa... Não, se você der agredir com palavras uma mulher, isso poderá ser enquadrado na Lei Maria da Penha e aí será muito mais grave. Tá aí. Doutor Guilherme Colim, sempre atento aos acontecimentos e trazendo aí o mundo jurídico para os fatos do dia a dia. Doutor Guilherme, por favor, redes sociais, contatos do pessoal que está nos assistindo. Redes sociais, contatos. Primeiro, se inscreva lá no canal Saiba Direito. Vamos fazer a revolução pela informação. São mais de 300 vídeos, você me ajuda se você se inscrever e me ajudar a divulgar os vídeos. Assistindo até o final, se possível, gera engajamento, comentando, compartilhando e, por favor, não pulando as propagandas, que isso fortalece o canal. Saiba Direito no YouTube. Redes sociais, colim.guilherme no Instagram, CRJ Advogados no Instagram e no Facebook e 51 32 28 12 19, telefone do meu escritório. 51 99985 7991, meu telefone celular pessoal e meu WhatsApp. Maravilha, doutor Guilherme, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e semana que vem a gente está aqui te esperando. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço, Cris, um grande abraço, Cláudio. Obrigada, doutor Colim, um abraço.